Olá, meus caros amigos, como estão os estudos? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Vamos lá! Hoje iremos estudar a reprodução e o direito. Em nossa aula, trataremos dos direitos do feto, da reprodução assistida, do aborto e da esterilização humana. Inicialmente, explicarei para vocês o que é nascituro e, como vocês já devem ter noção, é um termo jurídico utilizado para designar o ente gerado ou concebido de existência no ventre materno, mas que ainda não nasceu. Em nosso ordenamento jurídico, há uma grande discussão para saber se abrange apenas o feto ou também o embrião. Meus amigos, vou explicar para vocês que na análise da personalidade do nascituro, nós podemos citar algumas teorias que tratam do assunto. Primeiramente, a teoria natalista, que entende que a personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida, e assim afirmam que o nascituro possui expectativa de direitos. A teoria concepcionista afirma que o nascituro é sujeito de direitos e deveres desde sua concepção. Dessa forma, o concebido, ainda que não tenha nascido, tem personalidade jurídica. Já a teoria da personalidade condicional defende que há uma personalidade condicional, pois nascendo com vida, a personalidade do nascituro vai retroagir até o momento de sua concepção. Amigos, vamos lá para o Código Civil. Localizem o artigo 2º. Lá, vocês vão ver que ele dispõe que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ora, pessoal, o legislador colocou duas situações. Na primeira parte, ele se reporta ao nascimento com vida e, na segunda parte, faz a ressalva que desde a concepção, os direitos do nascituro são preservados. Gente, o nosso legislador foi mais além, pois ele tem artigos admitindo que o nascituro seja sujeito beneficiário de uma eventual doação ou sucessão, causa mortis. É importante esclarecer que a evolução da medicina fetal tem tornado possível minimizar os males físicos e mentais que podem acometer as pessoas com doenças de malformação fetal. Amigos, passaremos a seguir a estudar a reprodução assistida. Vamos lá! A reprodução assistida diz respeito à criação de uma nova vida por outros meios que não os naturais disponíveis para um organismo. Podemos citar como exemplo a inseminação artificial e a fertilização in vitro. A inseminação artificial consiste em transferir para a cavidade uterina os espermatozoides previamente recolhidos e processados, com a seleção dos espermatozoides morfologicamente mais normais e móveis. Já a fertilização in vitro é uma técnica de reprodução medicamente assistida, que consiste na união do espermatozoide com o ovócito em ambiente laboratorial, in vitro. Ela consiste em fecundar o óvulo fora do corpo para somente depois que o embrião começar a se formar, inseri-lo no útero, a fim de implantar-se e acontecer a gravidez. As técnicas de reprodução assistidas são classificadas em homólogas ou heterólogas. As homólogas ocorrem quando os gametas provêm dos elementos do casal. É necessária autorização prévia, escrita e expressa, demonstrando o consentimento livre e esclarecido, informando para todos os envolvidos que irá ocorrer a reprodução assistida homóloga. Já na reprodução heteróloga, essa vai ocorrer quando um ou
ambos os gametas são provenientes de um indivíduo alheio ao casal. Ela se dá quando há a doação por terceiro anônimo de material biológico ou há a doação de embrião por casal anônimo. Meus amigos, a resolução de número 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina estabelece que as técnicas não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho, exceto para evitar doenças no possível descendente. Ora, meus amigos, essas técnicas de reprodução assistida têm o papel de auxiliar na resolução dos problemas da reprodução humana, facilitando o processo de procriação. Agora, amigos, sabe quando há grande polêmica? Vai acontecer no caso da fecundação heteróloga, uma vez que o material genético fornecido é de um terceiro. Neste caso, os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e sequer os receptores poderão ter acesso à identidade dos doadores, sendo obrigatório o sigilo. E vamos mais além, pois a fecundação heteróloga pode ser unilateral ou bilateral. A unilateral ocorre quando o material genético for de somente um dos cônjuges, pai ou mãe biológico, sendo o outro fornecido por um doador anônimo. Já a bilateral vai ocorrer quando existe uma doação integral de material genético de terceiros, ou seja, nenhum dos cônjuges detém vínculo biológico, servindo o ventre da mulher somente como gerador da criança. A doação é anônima. Os dados fornecidos pelos doadores serão obrigatoriamente mantidos em sigilo absoluto, ou seja, os receptores não terão acesso sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões e vice-versa. Uma grande polêmica é saber se aquela pessoa que foi fruto de uma reprodução heteróloga terá direito a ajuizar a ação de investigação de paternidade ou maternidade a fim de conhecer sua verdadeira origem biológica. Destaque-se que decorrem duas possibilidades de ações: a investigação de paternidade, maternidade e investigação à identidade genética, que é um direito fundamental da personalidade. Mas vamos lá, vamos adiante. Cada vez mais nosso curso fica mais empolgante. A cada aula nós trazemos novidades para vocês e agora passaremos a tratar do aborto. O crime de aborto está tipificado no Código Penal, em seus artigos 124 a 128. Vamos ler rapidinho para vocês. Peguem o código de vocês para acompanharem. Vamos lá. O aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Está inscrito no artigo 124 do Código Penal que provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque acarreta uma pena de detenção de 1 a 3 anos. O aborto provocado por terceiro está no artigo 125 do Código Penal, que determina que provocar aborto sem o consentimento da gestante traz uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Já o artigo 126 determina que provocar aborto com o consentimento da gestante possui uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Todavia, o parágrafo único determina que vai ser aplicada a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Também é importante ressaltar, pessoal, que existe a forma qualificada prevista no artigo 127 do Código Penal,
que determina que as penas dos artigos anteriores serão aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e as penas são duplicadas se por qualquer dessas causas a gestante vem a óbito. O artigo 128 determina que não se pune o aborto praticado pelo médico quando é um aborto necessário. O inciso 1º determina que o aborto necessário é aquele feito se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E também não é punível o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. E o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Meus amigos, fica bem claro para a gente que a vida intrauterina e o respectivo direito ao nascimento com vida é o bem jurídico tutelado. O direito penal criminaliza condutas dolosas ou culposas que lesionam ou expõem a risco de lesão bens jurídicos que a sociedade entendeu como valiosos e que, portanto, mereçam essa proteção pelas vias do direito penal. Para a configuração, é necessário a interrupção da gravidez com a expulsão do feto do útero. Se admite a tentativa, pois é plenamente possível que, iniciada a execução da manobra abortiva por parte da gestante ou com o consentimento desta, a morte do nascituro não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá, amigos. Vamos examinar as espécies de aborto nos mais diversos países. O aborto natural não é crime e ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. O aborto acidental também não é crime e pode ter por origem várias causas, como, por exemplo, traumatismos ou quedas. O aborto criminoso é vedado por nosso ordenamento jurídico. O aborto legal ou permitido, terapêutico ou necessário, é utilizado para salvar a vida da gestante ou impedir riscos iminentes à sua saúde em razão de gravidez anormal. E o aborto eugenésico ou eugênico é o feito para interromper a gravidez em caso de vida extrauterina inviável, como a anencefalia. O aborto eugênico ou eugenésico é aquele em que o nascituro apresenta fundadas probabilidades de apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas e ou mentais. Inicialmente, ele não é permitido no Brasil, pois a Constituição Federal de 88 garante o direito à vida, conforme o caput do artigo 5º, sendo, pois, criminalizado o aborto para proteger a vida do feto. A questão do aborto de anencéfalos tem diferentes posicionamentos pelo mundo. Trata-se de conflito entre direitos fundamentais, pondo em contraponto a dignidade da gestante e, de outro lado, o direito à vida do nascituro portador da anencefalia. No Brasil, não dispomos de legislação que autorize o aborto de feto anencéfalo. O que existe é um posicionamento do Conselho Federal de Medicina, conforme a Resolução 1989 de 2012, que dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação terapêutica do parto. Olha só, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou de forma favorável à interrupção da gravidez de fetos anencéfalos nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 54 e decidiu que inexiste crime na realização do aborto de anencéfalo. Eita que a gente se estendeu, né?
Mas vamos continuar com as espécies de aborto. Existe o aborto miserável ou econômico social, que é aquele praticado por motivos de dificuldades financeiras, como por exemplo, uma pessoa que tem uma prole numerosa. Existe o aborto honoris causa, que é feito para salvaguardar a honra no caso de uma gravidez adulterina ou outros motivos morais. No Brasil, o aborto provocado é uma prática ilegal, exceto quando há risco de vida para a mãe ou quando a gravidez resulta de um estupro. Então, amigos, temos duas hipóteses de excludentes de ilicitude aplicáveis somente no contexto do aborto. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, deve ser constatado que, se a gestante continuar com a gravidez, vai morrer em decorrência desta. Se a gravidez resulta de estupro, é importante ressaltar que o direito não pode exigir da mulher que se sujeite a gerar aquele fruto da violência, atentando assim contra sua dignidade pessoal. Agora, meus amigos, vamos concluir a nossa aula com o estudo da esterilização humana. Pois bem, a esterilização humana é conhecida como um dos meios mais eficazes de controlar a natalidade, podendo utilizar técnicas especiais, cirúrgicas ou não, no homem e na mulher, para impedir a fecundação, com fins terapêuticos e contraceptivos. Sabemos que o nosso ordenamento constitucional determinou que o planejamento familiar ficou a critério de livre escolha do casal. Meus amigos, vocês podem dar uma olhada na Lei de número 9.263 de 1996, que regulamenta o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal, pois ela trata exatamente do planejamento familiar. É importante que seja esclarecido para vocês que são válidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção legais e cientificamente aceitos, desde que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas e lhes garanta a liberdade de opção. Bom, meus amigos, foi muito bom o nosso estudo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para dar uma olhada na legislação que eu mencionei. Um grande abraço e até a próxima aula.